Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Estamos no programa Médicos em 3D. Hoje vamos fazer um debate, tirar algumas dúvidas e, por último, te dar umas dicas. Nosso tema é pneumologia. Sabe que o pneumologista foi um dos médicos mais famosos durante essa pandemia e esse é o nosso assunto. Quem vai falar para mim, vai estar conosco hoje, será a doutora Karina Tavares. Tudo bem, Karina? Ei, tudo bem? Karina, fala um pouquinho como que o pneumologista se tornou um médico importante, né, e famoso durante essa pandemia, não é isso? Foi muito demandado, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. O pneumologista teve uma demanda muito grande, por quê? Porque o Covid, o principal órgão atacado, né, é o pulmão. E ele causa uma pneumonia viral e sem tratamento, o pulmão não resistia ao ataque desse novo vírus e acabava então levando a óbito as pessoas por asfixia. E a gente não tinha praticamente nenhuma informação, a gente só sabia o que estava causando no pulmão pelos exames que a gente tem, pelas possibilidades tecnológicas que nós temos, fazia-se tomografia e via-se que o pulmão estava totalmente infectado, totalmente tomado por uma condição nova, inflamatória, aguda e muito intensa, e que levava então o pulmão a não conseguir fazer as trocas gasosas e matava por asfixia mesmo. Mesmo ficando na ventilação mecânica, muitas vezes o vírus ele se alojava ali e não saía. Então a pessoa não resistia. Né? Os outros órgãos também, a gente tem vários acometimentos pelo Covid, que não é só pulmonar. A doença é muito inflamatória. Isso, é uma doença inflamatória generalizada. O coração também é atacado, as serosas do sistema nervoso central, o cérebro. Então, às vezes, a pessoa até saía daquele período agudo da doença, ela ficava sem o vírus, o pulmão estava se recuperando, mas ela não resistia por outras complicações. E você achou que nossas armas melhoraram nesse período? Não estou falando de vacina, não. Estou falando de uma pessoa que adoeça hoje em dia. Você tem mais armamentos no combate da doença? Não, porque nós ainda não temos assim uma medicação. Já foram lançadas vários antivirais, anti-inflamatórios, inclusive, que têm essa possibilidade de reduzir o índice de óbito ou até mesmo do paciente ser internado. Existem essas medicações? Já existem, tem trabalhos científicos dando respaldo, tudo isso, mas são medicações que estão fora aí do alcance financeiro das pessoas em geral. Não é um antiviral comum como nós já temos. O Tamiflu, por exemplo. Nós temos o oseltamivir, que é o Tamiflu, né, que é dado inclusive, mas o Covid não responde ao Tamiflu, né? Então, a gente ainda não tem um armamento, assim, um antiviral voltado para o Covid. E agora, voltando para a vacina, Karina, você tem pego casos mais leves? Você acha que realmente ainda, não sei se você tem essa mesma percepção que eu, mas ainda existe muita dúvida em relação à vacina, né? Mas você acha que valeu a pena? Por exemplo, eu quando vejo números, né, como eu faço a auditoria hospitalar, as internações diminuíram e as pessoas na unidade intensiva, né, de cuidados intensivos diminuiu. Mas no seu consultório, os casos ficaram mais brandos ou não? Sim, dá uma segurança assim pra gente, pra mim, quando eu pergunto, o senhor está vacinado? Sim. Quantas doses? 3, 4? Me dá uma segurança muito grande. Acho que foi um divisor assim, de águas a vacina, tem essas dúvidas sobre os efeitos colaterais. Realmente ninguém é igual geneticamente falando, né? E a gente pode ter, como para qualquer outra medicação, algum efeito colateral, assim como algumas mulheres têm uma maior incidência de derrame por causa de anticoncepcional. As vacinas também podem dar algum tipo de efeito colateral com essas pessoas. Mas no coletivo, né, no geral,
a vacina foi algo muito divisor de águas, muito importante, que reduziu óbito, sim, reduziu internações e a doença ficou mais branda nos pacientes, nas pessoas jovens. A gente tem que lembrar que no início da doença nós estávamos perdendo pessoas de todas as faixas etárias, não era só idoso, não era só doente, não é? Pessoas jovens, saudáveis, rígidas. Então isso não se vê mais. Existe óbito ainda pelo Covid? Existe. Nossa, ele vacinou 3 doses, 4 doses e faleceu. Aí você vai ver uma pessoa mais idosa, com várias comorbidades, ou seja, várias doenças. E às vezes ele não faleceu nem em consequência da infecção pulmonar, mas porque ele não resistiu passar por a doença inflamatória, atacou vários órgãos e a pessoa acaba não resistindo. Karina, então, o que eu queria saber agora são as consequências do Covid a longo prazo, porque vão ficar consequências pulmonares, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Hoje em dia vocês estão até chamando de Covid longo, não é isso? Inicialmente, quando a doença começou a se alastrar, que a gente via as tomografias, a gente tinha muito receio do que ia ficar de sequela no pulmão. Principalmente uma doença chamada fibrose pulmonar, que é como se fosse um empedramento do pulmão. E isso não tem jeito dele voltar a ser o parênquima pulmonar normal. Hoje, o que a gente vê? Nós pensávamos assim, nossa, disso tudo que está alterado aqui, meu Deus, se ficar 50% assim, a gente vai ter uma sequela na população geral muito grande, com pessoas vivas, com uma falta de ar muito intensa. Metade do pulmão comprometido. Né? Pois é, às vezes necessitando de uma ventilação mecânica dentro de casa, né? Mas isso realmente não aconteceu. Nós temos índices de fibrose pulmonar, tem pessoas jovens também, mas foi bem menor do que a gente imaginou que ia ocorrer, ainda bem, né? Mas a fibrose é uma realidade, muitas pessoas perderam muita função pulmonar e elas não conseguem mais trabalhar, porque elas têm uma falta de ar, uma dispneia muito intensa, que qualquer movimento elas ficam estafadas. Agora, existem também outras sequelas, outras consequências que não são pulmonares, né? Que a gente chama até de Covid longa. São as pessoas que ficam com uma deficiência de memória, um esquecimento muito fácil e que isso não tem medicamento, né? A gente usa algumas vitaminas que acha-se que pode ajudar. A gente vê que ao longo do tempo as pessoas também se adaptam, vai melhorando, ela vai fazendo atividades, exercícios, que isso melhora. Outras consequências como dores musculares e dores articulares também foi bastante visto e a gente nota que a despeito de uma dor muito intensa, isso vai melhorando com o tempo. Queda de cabelo, hipotensão ou hipertensão, contrário. Sim. Né? Ficou às vezes difícil de se controlar a doença, leva alguns meses até que se consiga controlar. Então isso é o Covid longo. Eu vejo muito paciente falando assim, depois que eu tenho Covid, eu tenho que fazer uma série de exames, ou então ele tem essa dúvida, eu teria que fazer uma série de exames? E outra coisa, eu teria que tomar uma série de vitaminas? É uma coisa que chega para você também? Sim. É sobre imunidade. Imunidade, eu preciso melhorar a minha imunidade. Pois é assim. O paciente que teve a doença de uma forma mais grave, aqueles que ficaram internados em UTI, entubados, eles precisam fazer uma revisão depois, sim, até para a gente ver quanto ficou de sequela pulmonar e para ver funcionalmente também como que ele ficou, se ele melhorou, né, se ele ganhou função, depois se ele recuperou. Então essas pessoas precisam sim passar com o pneumologista, eles seguem com a gente 6 meses, 1 ano. E o que eu vejo, né? Que a maioria, mesmo que eles fiquem com áreas acometidas, sequelares, eles vão bem. Então, funcionalmente, eles vão muito bem e a gente dá alta depois, tá? Até porque o resto da vida dele, quando ele for fazer um raio-x de tórax, daqui a 10, 20 anos, estou com uma gripe, faz um raio-x, olha, tem uma alteração. Não, mas essa minha alteração é antiga, é do Covid. Então, toda vez que ele for pronto-socorro, ele trata uma pneumonia por conta de algo que é antigo. Então, ele tem que saber exatamente como o pulmão dele vai ficar, tanto radiologicamente quanto funcionalmente. As pessoas que tiveram uma doença mais leve, que não precisaram internar, eles fazem uma consulta posterior para a gente auscultar, ver como é que tá, ver se tem ausculta de fibrose, tá bem? E logo a gente dá alta, fica bem.
Os pacientes que hoje eu vejo, a Covid se tornou um estado gripal, tá? Que vai ficar corriqueiro, né? A vacina não vai ser algo que passou. A gente fez 1, 2, 3 doses. Provavelmente, todo ano nós vamos vacinar. Não sabemos ainda se vai ser 2 vezes ao ano, como a antigripal comum. Sim. Ou se vai ser apenas 1 vez ao ano. Se ela vai ficar junto com a antigripal, espero que sim. Mas ela vai se tornar uma gripe corriqueira. A gente não vai nem mais ficar testando todo mundo, não é? O que eu vejo também é um estado gripal por influenza, que é um outro vírus, dando um acometimento sistêmico. A pessoa fica mais prostrada, mais febril do que do próprio Pior COVID, do que o Covid, não é? E a gente não fica testando, tá? As pessoas testam para ver se é Covid, até porque ainda há uma exigência funcional para isso, trabalhista, né? Precisa se afastar. Mas, na verdade, qualquer estado gripal, a pessoa tem que se afastar. Sim, não é só Covid que você não deve passar para o seu colega, qualquer estado gripal, qualquer virose. O empregador vai detestar essa sua fala, hein, Karina? Pois é, mas paciência. É assim, né? É verdade. Karina, por último, todo mundo que vem aqui, a gente pede para dar uma dica. E aí eu queria que você, nesse universo todo, né, que você tem um monte de assunto, mas uma dica específica sobre Covid. O que você pode falar para quem está assistindo a gente agora? Aos extremos de idade, né? Crianças e idosos. Eu acho que os idosos ainda têm que se poupar um pouco nesse momento. Uso de máscara, se tem que ir para alguma festa, um lugar fechado, use máscara. Você vai ficar diferente de todo mundo, mas não tem problema, ninguém tem que ser igual mesmo. Todo mundo já está acostumado com isso. Ninguém acha mais a pessoa que usa máscara um ET ali no meio, né? E vai entender, vai ver que é uma pessoa de uma certa idade, né? Ponto. As crianças, estar com as suas vacinas em dia, né? Existe a vacinação agora para os adolescentes e para determinada faixa etária mais infantil. Eu sou a favor que seja feito, tá bem? Mas ir para a escola, tá? E para as pessoas em geral, sobre a imunidade, né? Que a gente ia falar. Ter uma boa alimentação, hidratar-se, não fumar, importantíssimo. Quem tem uma doença pulmonar crônica, que se cuide, que seja regrado com o seu médico nas visitas de rotina. Eu tô bem, não vou. Não, vá. Se ela fala que é de 6 em 6 meses, vá de 6 em 6 meses, mesmo que esteja bem. Então, deixe sua doença, mesmo que não seja pulmonar, seja um diabetes, seja uma hipertensão, sempre bem controladinha. Porque isso ajuda muito na hora que você tem uma doença aguda, o Covid, né, por exemplo, a que você se recupere mais fácil. Karina, muito obrigada pela sua presença. Essa dica que Karina deu, uma dica que vale ouro, cuidar da saúde é sempre muito bom. Esse foi o Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Esse conteúdo e outros você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar.